E aí, você que me acompanha sabe que eu não gosto muito de falar sobre tendências ou trends. Eu acho que não é algo que ajuda, não é algo que traz benefício para a sua profissão ou para a minha profissão ou para o seu dia a dia. Quando a gente olha coisas maravilhosas como essas no Behance, no Laws of UX, no Design Spells, no Landbook ou no Swisted, eu acho que não são coisas ou produtos ou ideias que refletem o que você consegue fazer hoje. Eu acho que são ideias, são inspirações, são várias proporções e tipografias que você obviamente precisa se inspirar. Mas eu não acho que reflete a realidade. Então esse é um vídeo muito diferente do que você imagina. Você deve ter lido o título e pensado, o AJ, enfim, vai fazer um vídeo sobre tendências e trends maravilhosas como essas. Não, eu acho que a ideia desse vídeo é te inspirar, é te passar a ideia da realidade, de possíveis mudanças que podem acontecer. São elas 6 pontos que eu anotei aqui, que eu quero conversar com vocês, e que algumas desses 6 pontos são bem mais próximos da realidade do que a gente imagina. Alguns desses, obviamente, são trends, são talvez expectativas, talvez estão no início do que poderiam ser em relação à realidade. Mas a ideia hoje é te trazer 6 pontos importantes para fazer você pensar. Ferramentas, AI, low code e no code, telas e responsivo, AR, VR e todas essas telas 3D e experiências a 3D que a gente tem, e automatização. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos começar esse vídeo no primeiro ponto, que é ferramenta. Ferramenta de design está sempre evoluindo. A gente trabalhava no Illustrator, no Photoshop, no Dreamweaver, no Quark Express. E agora a gente trabalha no Figma, que trouxe aí, óbvio, mudanças significativas no formato do nosso trabalho, em como a gente trabalha e até a velocidade do nosso trabalho, a facilidade. Modificou, basicamente, todo o seu processo de design, o meu processo de design. E continua modificando. Cada atualização do Figma, ou do Sketch, ou até do novo Paper.design, todos eles trazem algo para a nossa profissão que antigamente a gente não tinha. Eu acho, e eu defino isso, a palavra que eu utilizo aqui é facilidade. Todas essas ferramentas fizeram com que a nossa profissão fosse mais fácil, mais acessível, diminuiu a curva de aprendizado. Fez com que você consiga entregar produtos digitais hoje sem saber muito o que é um produto digital. Você precisa concordar comigo. Figma Community, por exemplo, tem tudo. Você consegue copiar um website inteiro funcional em segundos. Troca a cor, troca a logo, troca a tipografia e você basicamente tem um website pronto. Eu diria que a palavra aqui é facilidade. E aí vem a pergunta: a próxima geração dessas ferramentas será muito mais integrada com AI ou não? Possivelmente ela começa a quebrar a ponte entre design e engenharia cada vez mais ou não? Porque temos o Framer aí, que é uma ponte entre design e engenharia. Você consegue fazer design e, ao mesmo tempo, você já está criando ali um produto funcional. Qual é o limite dessas ferramentas, dessas integrações, dessas utilizações tecnológicas para facilitar ainda mais o seu trabalho e o meu? Como é que vai ser daqui 2 anos ou 3 anos desenhar um produto e colocar ele no ar? Será que você já desenha esse produto e ele já está no ar, como o Framer, por exemplo? Ou será que você desenha esse produto e você ainda tem a necessidade do engenheiro? Ou será que o engenheiro começa a desenhar produto sem a necessidade do designer? É provável que essas ferramentas de design se tornem mais inteligentes, facilitem ainda mais o nosso trabalho, com assistentes de AI. O Figma já trouxe isso, ajudam a automatizar tarefas do dia a dia, tarefas repetitivas que você faz com grande constância, o AI já vai acabar fazendo por você. Exemplo: renomear suas layers, organização dos artboards, sugestão de novos módulos, sugestão de erros que você cometeu durante o processo de design, e o AI já te fala quais são os erros e como consertar esses erros. Então eu acho que todas essas facilidades serão integradas. AI possivelmente vai conseguir te sugerir layout ou corrigir erro automaticamente, sem mesmo que você perceba que está sendo corrigido. Vai mudar muito a forma como que a gente pede feedback.
Se você prestar atenção numa ferramenta que chama Attention Insight, ele já faz quase que por completo o papel de usability testing sem a necessidade do usuário. Então é um banco de usuários digitais que o AI entende e utilizam essas personas para testar o seu produto no Figma e te gera um relatório. Por isso que eu não gosto de tendência. Qual é o limite desse teste? O quão bom e o quão preciso é esse teste? Qual que é o resultado desse teste comparado a um resultado de testar com pessoas reais? É aí que a gente tem que começar a pensar sobre a nossa posição, a nossa responsabilidade, a nossa profissão em relação ao produto e em relação às empresas. E o porquê que eu acho isso positivo? Eu acho que isso é positivo porque te ajuda a aumentar a quantidade das suas explorações, a fazer com que você tenha mais tempo para estratégia, ou para explorar conteúdo, ou para explorar a experiência que de fato ali vai acontecer com o usuário, para explorar inclusive os pontos focais ou onde esses cliques estão, e facilita a entrega para a engenharia. Porque várias das documentações e anotações que você precisa fazer já não seriam necessárias, porque o AI vai fazer isso para você. Então eu acho que quanto mais integrado o AI é às ferramentas, e quanto mais essas ferramentas auxiliam o nosso trabalho, mais tempo e mais facilidade nós vamos ter de realmente sermos designers. E aí, falando de ferramenta, AI, integração, a gente já pula para a parte 2, que seria AI mesmo. Qual o impacto da inteligência artificial no seu processo de design, no seu trabalho e no meu trabalho? E aqui vão algumas expectativas que eu tenho. Eu acho que nos próximos anos a inteligência artificial vai mudar o nosso trabalho, não só na forma que a gente atua, mas a profissão em si. Eu acho que a profissão como um todo vai modificar. Tanto as responsabilidades, como as expectativas, como o que você faz e o que o AI faz, e qual que é esse balanço entre o profissional pessoa e a ferramenta, e onde que a ferramenta cobre habilidades que antes você fazia, mas agora você precisa ter outras habilidades que seriam talvez mais necessárias para a empresa. Como que essa junção entre ferramenta e ser humano funciona em relação a design e produto? Obviamente existe um risco da ferramenta cobrir todas as suas habilidades e fazer tudo que você faz. É uma realidade atual? Não. Pode ser que aconteça? Não sei, eu não penso dessa forma, porque eu acho que aí você entra em um colapso nervoso em relação a todas as profissões, porque o AI basicamente consegue fazer centenas e milhares de profissões, porque o volume de dados que ele tem é muito maior do que o que nós, humanos, conseguimos armazenar. E um outro ponto, eu acho que ferramentas baseadas em AI, elas vão ser capazes de analisar um volume de dados, comportamento, um volume de explorações e conceitos muito maior do que o que nós conseguimos explorar hoje. Se eu te fazer uma pergunta muito honesta aqui, num período de uma semana, quantos conceitos você consegue explorar? 12, 8, 16? O AI deve conseguir fazer isso por segundo, entendeu? E aí é onde entra essa junção entre ferramenta e ser humano. O quão tempo livre nós vamos ter, já que a ferramenta faz vários desses processos, e aí nesse tempo livre, o que nós vamos fazer? Qual que é o nosso novo trabalho manual? Onde é que nós vamos aplicar o nosso aspecto criativo, as nossas estratégias, já que grande parte da execução agora é feita pela ferramenta? Obviamente que a ferramenta não tem ideia por si só, as ideias vão ter que vir de você, os comandos e os prompts vão ter que vir de você, mas a execução vai ser feita pela ferramenta, e a velocidade dessa ferramenta é inumeramente maior do que a sua velocidade. Eu tenho um sonho em relação a AI, um sonho real. Eu acho que o AI ele precisa ser integrado com o design, com o produto final, de forma, assim, singular. Porque o volume de dados que a AI tem, de novo, ele consegue processar mais dados do que eu, ele consegue explorar mais do que eu, ele consegue entender mais do que eu, ele consegue errar mais rápido do que eu e consertar mais rápido do que eu. E aí eu passo a ser uma pessoa que cuida desses erros e cuida dessas explorações e define quais são as explorações que eu quero que vão para o ar. É um risco? É um risco. Mas, sinceramente, ia me liberar muito tempo para fazer o que eu gostaria de fazer. Pensar, ser uma pessoa criativa, explorar de fato o que é design, o que é o produto do meu cliente, explorar com o meu cliente,
em uma reunião quais seriam os objetivos, quais seriam os resultados esperados e trazer essa informação para o AI para que ele conseguisse executar. E se você parar para pensar, algumas plataformas de AI, o Wizard, Relume, até o ChatGPT, eles já vêm fazendo várias dessas coisas que eu acabei de citar para você. Então, se você está chocado pensando, caraca, Jota, se fizer isso tudo, será que eu vou ter trabalho? Então, já faz isso tudo. Não faz tão bem, ainda não entendeu, assim, de fato o que é design, como design se comporta dentro de um produto digital, mas, assim, já faz. E faz até medianamente bem, depende do prompt que você colocar. Relume mesmo faz muito bem uma jornada inteira de produto em wireframe, baixa fidelidade, em segundos. Se você subir, inclusive, o seu sitemap, suponhamos que a sua empresa já tem um sitemap ali com todos os links, todas as navegações e todas as páginas possíveis existentes nesse produto. Você sobe o sitemap lá e pede para ele desenhar as páginas e gera para ele ali um pequeno contexto do que é o objetivo, o Relume vai fazer e vai fazer muito bem. E o Wizard também, com cor, inclusive. Mas é um processo ainda muito único. Você tem que ir de uma tela para outra, de uma tela para outra, tem que mandar esse fazer, aí exporta desse para ir para o outro, aí exporta do outro para ir para o outro. Ainda não é uma coisa unificada e singular com as ferramentas de design. A minha expectativa é que seja singular. Aí, obviamente, eu estou passando medo de uma galera aqui que está começando o trabalho, mas já vale dizer, AI não veio te substituir. AI veio acelerar o seu processo de trabalho e fazer com que você seja designer de verdade. A parte 3 é a popularização das ferramentas no-code, ou seja, sem código nenhum, e low-code. Um pouco de código você já consegue colocar um website ou um aplicativo no ar. Isso te afeta? Sim. É uma das mudanças talvez mais notáveis para o futuro do design. Se a gente olhar aqui o futuro do design de forma verdadeira, AI vai mudar nosso trabalho? Vai. Ferramenta vai mudar nosso trabalho? Vai. Mas eu acho que o que mais vai fazer com que você, freelancer ou até um designer que trabalha com cliente menor e cliente médio, a sua competição ela está no low code e no no code. Então, talvez saber código é um benefício? Claro que sim. Porque nem tudo uma ferramenta low code e no code faz. Então, saber código é um benefício? Sim. Saber design é um benefício? Sim. Saber experiência de design é um benefício? Sim. Mas, para o futuro do design, essa escala dessas ferramentas e a utilização dessas ferramentas como Framer, Webflow, Bubble, Bolt AI, Replit, V0 e outras centenas de ferramentas, até o Canva e o FreePic entrou nesse game agora de low code, no code. E eu sei que você deve estar dando risada quando eu falo Canva e FreePic. Já testou? Olha no meu olho. Já testou? Porque funciona. E funciona muito bem. Ah, funciona muito bem. Sabe o portfólio que vocês fazem com zero atenção? Eu garanto para você uma coisa. O Canva e o FreePic faz melhor do que o que você faz com AI, com um prompt. Então, se você vai ser substituído ou não, vai depender muito da sua qualidade, da sua atenção com a profissão. Essa democratização de ferramentas é importante? Claro que sim. Eu acho que todo mundo tem o direito de criar o seu próprio site ou criar o seu próprio aplicativo. Óbvio que vai permitir que não designers, e até designers sem habilidade ou que estão começando a carreira, que não entendem de programação ou zero código, por exemplo, consigam ali criar os seus produtos digitais. É importante? É importante. Eu sei que alguns designers são meio... como que a gente fala? Esses designers caxias que falam, não, porque se for fazer o website tem que ser com designer. Não, eu acho que essa democratização é muito importante. Existem clientes muito pequenos que não vão ter dinheiro para te pagar ou para me pagar. Só o nosso daily rate já seria muito caro para um negócio desse. Logo, eu acho que é muito importante que essa democratização aconteça. Vai te atrapalhar? Repito, se você for ruim e não entender de design e experiência, vai. E digo mais, acho que essas ferramentas vão começar a evoluir, a se aprimorar cada vez mais, vão permitir que designers criem coisas fantásticas com motion, com interação, com checkout, com meios de pagamento, aplicativos nativos, sem saber zero código. De novo, é um futuro interessante? É. É um futuro desafiador? Também. É um futuro que possivelmente vai criar problema para quem não entende de design da forma verdadeira? Sim. E aí eu deixo aqui a minha recomendação para você. Eu acho que o futuro do design e do designer, na minha opinião, tá? Opinião aqui de quem estrutura time, quem já trabalhou em diversas indústrias, na minha opinião, vai ser muito mais sobre entender fluxo,
entender planejamento de jornada, de produto, de design, conhecer comportamento humano, em como as pessoas se comportam, como vivem, onde estão, qual é o cenário. Óbvio que o AI tem um Big Data, então ele sabe mais do que você, mas ele não tem contato com o humano, você tem. Eu acho que vai ser muito mais sobre informar a ferramenta sobre a necessidade, e não a ferramenta falar qual é a necessidade. Eu acho que é muito mais sobre você falar para ela quais são as necessidades e ela se tornar essa pessoa que executa. Isso tudo, óbvio, sem se preocupar com as limitações de código, porque vai lembrar que a ideia da ferramenta low code e no code é que você não necessariamente se preocupe em saber código. E eu acho que aí é que tem que ter um balanço do que você sabe hoje. Você é bom o suficiente para informar a ferramenta? Você consegue informar a ferramenta num level de detalhes absurdo para que o resultado seja bom? Não. Então aí eu acho importante dar um passo para trás e estudar design, princípio de design, teoria, livro. E aí você pode me perguntar assim: a Jota, e o papel dos engenheiros vai acabar? Claro que não, você tá doido? A história mostra que quem vai sobreviver é bem os engenheiros. Mas será cada vez mais comum ver designers criando protótipos totalmente funcionais, produtos totalmente funcionais, sem a necessidade de entender de código. Eu acho isso correto? Não. Eu acho que você, como designer, tem que entender de princípios básicos de engenharia? Sim. Tem que entender pelo menos a diferença de uma classe, de um if, de uma declaração de ID? Sim. Eu acho que você tem que entender básicosão, assim, o que é um JS, o que é um CSS? Sim. Porque caso você não entenda, quem vai ficar para trás é você. Porque o engenheiro já entende isso. E o engenheiro vai saber fazer um prompt melhor do que o seu. Por quê? Porque ele já escreve em linguagem de máquina. Nós, designers, não escrevemos em linguagem de máquina. E eu adiciono aqui um adendo gigantesco, tá? Tudo que eu falei para você serve para micro e mini empresa. Empresas que estão começando, entendeu? Por quê? Porque são projetos singulares. Você contrata, você faz, você entrega, lava a mão, próximo. Contrata e é um ciclo. Então, não necessariamente são projetos contínuos que precisam de updates, de novas funcionalidades, porque quando a gente vai para projeto grande, Big Corp, é um risco muito alto deixar a AI tomar decisão e fazer o que quiser fazer. Por quê? Porque você não sabe qual vai ser o resultado. Eu fazendo na unha e um engenheiro fazendo, eu sei qual é o resultado. Agora, pedir para um AI fazer, você não sabe se o AI vai refazer tudo, porque é o que está acontecendo, inclusive, com o Cursor e com o Windsurf. Em vez de você pedir, só troca esse relógio para mim, ele simplesmente refaz o relógio inteiro. Em vez de trocar o relógio, ele refaz o relógio. Obviamente, isso vai ser consertado em algum momento. Quando for consertado, o que eu e você, engenheiro, tem que fazer? Eu acho que a pergunta desse vídeo sempre vai ser: o que nós, designers, precisamos fazer quando o AI tiver uma integração completa? E o que vocês, engenheiros, precisam fazer quando o AI tiver uma integração completa. Parte 4. Design adaptativo e personalizado. A expectativa mínima, atenção nisso, a expectativa mínima é que o seu design seja mais adaptativo no futuro. Se a gente pensar hoje, por exemplo, seu design precisa ser flexível para tamanho de tela? Claro que sim. Mas ele é flexível para todas as telas? Não. Porque é muito difícil, muito complicado fazer para todas as telas, já que você tem que desenhar para todas as telas e o engenheiro tem que codar para todas as telas. E aí entra esse futuro, essa expectativa que eu tenho, onde você desenha para uma tela e esse design se adapta para qualquer tela. Não só isso, é ali que eu penso sobre format factor. Qual que é o próximo device do dia a dia do ser humano? Hoje é o celular, alguns utilizam relógio, alguns utilizam as pulseiras, agora já está vindo os colares. Esse aqui, por exemplo, ele funciona no colar, ele funciona no clipe, entendeu? Eu estou esperando agora o pendant também, que é um que encaixa aqui na roupa. Mas qual que é o futuro da interface? Onde a interface vai existir entre eu e a interação com os meus aplicativos, ou com o meu banco, ou com problemas que eu preciso resolver? É ali que eu espero que o AI me ajude. E não só que o AI me ajude, mas que o Figma ou que qualquer outra ferramenta de design esteja preparada para me ajudar nessa adaptabilidade. E eu diria mais, eu nem considero isso futuro. Eu considero isso uma necessidade atual. Eu considero isso uma necessidade do dia de
hoje, quantas telas de computador existem no mundo? Quantas telas de celular existem no mundo? O seu produto funciona para todas elas? A minha ideia aqui é muito básica. Desenha uma vez e a ferramenta, ou o AI, ou qualquer outra funcionalidade que você queira colocar uma label em cima disso, eu desenho uma vez e essa ferramenta faz com que esse design seja adaptativo para qualquer tela, em qualquer lugar que o usuário utilize. Se o usuário está na tela grande, vai funcionar. Está na tela pequena, vai funcionar. Está em 3D, vai funcionar. Está num relógio, vai funcionar. Está numa pulseira que não tem tela, vai funcionar. A minha expectativa é que a ferramenta faça isso para mim. Nós já temos algumas versões disso, que é o Variables no Figma. Você desenha uma vez, e aí você tem os Variables com o auto layout, e aí você consegue clonar aquela tela e ela troca de tamanho e troca até de tema. É fácil? Não. É simples de fazer? Não é não. É qualquer pessoa que consegue fazer só por conhecer o Figma? Absolutamente não. E aí vem a parte 5 disso tudo, que é a integração de tudo que eu te falei com a realidade aumentada ou com a realidade virtual, AR e VR. Aí quebra a cabeça um pouco aqui. Por quê? Essa aqui é uma que eu fiz uma aposta alguns anos atrás, acertei em partes, errei em partes, porque a minha aposta alguns anos atrás é que hoje já seria um produto extremamente acessível. Não é. Mas, ao mesmo tempo, diz que as experiências e a qualidade evoluiria e muito. Acertei. Se você já utilizou o da Apple, por exemplo, você vai perceber que a resolução é em 4K. É absurdo. Você consegue ter vários desktops e várias telas do seu próprio computador com um delay mínimo de microsegundos em 4K. Então a qualidade evoluiu? Com certeza. A experiência evoluiu? Com certeza. É acessível? Não. Tá bem longe de ser acessível, inclusive. E tá bem longe da gente ver a versão 2 disso. Eu nem sei se as empresas vão focar na versão 2 disso. Porque o custo é muito alto. O custo de desenvolvimento, o custo de exploração, o custo de R&D, o custo de lançamento e até o custo de compra. Mas, contudo, entretanto, todavia, mantenho aqui, sim, sou brasileiro, não desisto nunca, mantenho aqui a minha ideia. O celular já não é um formato adequado de dia a dia, de acesso digital. Não sei se você já percebeu isso, mas o celular mais incomoda a sua vida e atrapalha a sua vida do que auxilia a sua vida. O intuito dele, no início, Motorola, Nokia, era te ajudar a acelerar a sua vida, ligações, receber o seu e-mail, é fazer com que a sua vida fosse mais integrada. Hoje a sua vida não é integrada, a sua vida ela é dependente. E aí eu deixo a minha pergunta aqui. O próximo formato é um bracelete? É um adesivo na cabeça, Black Mirror? É um chip implantado? É um colar? É um anel? Qual é o próximo formato de acesso digital entre você e um navegador, entre você e uma solução digital, entre você e as redes sociais? Qual é o próximo modelo de acesso digital entre o ser humano e a tecnologia? Parte 6. O papel do designer em um mundo automatizado. Com todas essas mudanças que eu te citei, com todos esses pontos que eu te citei, você deve estar se perguntando: qual é o meu papel nesse mundo onde tudo é automatizado, tudo é automático e tudo é muito inteligente? O que eu faço? Qual a minha responsabilidade? Tanto o designer como o engenheiro. Vem aqui a minha opinião. Eu não acho que o papel do designer muda. Eu acho que ele se adapta e evolui. Eu acho que ele vai para um lado muito mais estratégico, teórico, conceitual e não necessariamente prático ou executor. Eu acho que a execução a máquina faz mais rápido, o teste a máquina faz mais rápido, o pensar a máquina faz mais rápido. Mas o como, a estratégia, a definição, talvez a máquina ainda não tenha essa propriedade para fazer. Quem sabe um dia. Acho que muda também e muito a prioridade. Porque a nossa capacidade de entender necessidade humana, ela é diferente da capacidade da máquina. Como a gente entende o comportamento do usuário, como a gente traduz isso em experiência que funciona para aquele grupo de usuários, eu não vejo isso sendo substituído tão rápido assim por máquina. Vou te dar um exemplo. Você que nasceu no interior, você conhece um barzinho de sinuca. O AI conhece um barzinho de sinuca? Não. Você sabe como que compra bala num barzinho de sinuca? Não. Você sabe. Você que mora no interior, você conhece o seu barbeiro, tem 12 anos, 16 anos. Você já corta lá e você tem uma conta. Você corta, tem uma conta, você paga no final do mês. O AI vai entender esse contexto específico seu em relação a todos os outros clientes desse mesmo salão?
Não. Então eu acho que existem muitos cenários específicos que ainda não vão conseguir ser substituídos pela máquina ou pela ferramenta. De novo, isso é o que eu acho. Isso é o que eu venho experimentando e testando e eu percebo essas falhas, essas pequenas lacunas entre o que a ferramenta fala que faz e o que a ferramenta necessariamente faz. Uma dica: foca no lado estratégico, teoria, criação de experiência, conceito humano, psicologia, conexão emocional. Foque em todo lado de design verdadeiro que vocês deveriam estar focando, mas estão focando no Figma. Se você é Figma designer, você possivelmente será substituído, porque a ferramenta vai fazer 99% do seu trabalho. Agora, quem entende de design, que pratica design de uma forma teórica e técnica, documentação, articulação, apresentação e vendas, essa pessoa dificilmente será substituída tão fácil assim. Agora, o ferramental, o designer ferramental, eu não diria que está com os dias contados, mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ver uma modificação muito grande no teu trabalho. Em resumo, vamos fechar aqui com um pensamento importante. AI, todas essas trends e todas essas expectativas que eu te passei aqui, vai mudar como a gente trabalha? Claro que sim, deve, é necessário, inclusive. Eu acho que já passou da hora de nós termos aí novas definições do nosso trabalho, em como a gente trabalha e o que a gente é responsável em fazer ou não. Se você parar para pensar, quantas horas você perde fazendo nome de layer? Quantas horas você perde tentando pensar qual grid eu vou utilizar? Quantas horas você perde fazendo pesquisa de componente? Qual banner eu vou utilizar? Você perde muitas horas fazendo isso. A ferramenta podia fazer isso? Deve fazer isso. Porque aí te libera um tempo para pensar, essa experiência realmente funciona? Como o meu usuário vai ver essa experiência e se sentir utilizando essa experiência? Eu acho que libera um tempo valioso para que você consiga explorar coisas que realmente importam e não o ferramental. Algumas pessoas, obviamente, adoram o ferramental, amam viver no ferramental, vão conseguir viver no ferramental no futuro também, mas vão ter um competidor. Uma máquina. Se você está começando na área, ou já é um profissional na área, eu acho que é a hora de você se atualizar e testar todas as ferramentas de AI que existem. Cria conta gratuita, testa todas. Se ainda não fez, está atrasado. Deveria ter feito meses atrás. A grande verdade é essa. Talvez anos atrás. Grande verdade é essa. Eu acho que você precisa testar todas e entender no seu processo de trabalho quais delas funcionam. No seu processo de trabalho, quais delas te ajudam, quais delas não funcionam. Porque cada indivíduo e cada designer é muito único. Eu trabalho de uma forma completamente diferente da de vocês, então algumas ferramentas de AI vão me ajudar. Algumas ferramentas de AI vão me atrapalhar, mas possivelmente elas podem te ajudar. Então vai de você tentar entender nessas trends e nessas tendências o que faz sentido para você, para o seu cliente, para o seu produto, para a sua entrega. Para aumentar a sua velocidade, para aumentar a sua qualidade, para aumentar o volume de exploração. É importante que você comece a pensar nisso agora. E claro, não se esqueça, estudar design de verdade é o mínimo. Estudar teoria é o mínimo. Comportamento humano, psicologia, livros e mais livros e mais livros é o mínimo. Estudar ferramenta eu acho que não se torna o mínimo, se torna o básico. Não é mais um diferencial saber ferramentas. É apenas um requerimento. É uma expectativa mínima do mercado. Mas saber estratégia, saber teoria, saber espaço, saber princípios, saber a técnica do design, é ali é que faz você não ser substituído pela ferramenta. Pense nisso. E se você tiver outras ideias do que você acha que são trends ou do que você acha que pode acontecer na nossa profissão nos próximos anos, deixa aqui no comentário, te vejo no próximo. Fui!